aqui, agora. É tempo de vanguardas. Mas para sermos contemporâneos é necessário comermos do passado. Eu sou Malaika Cipriano. E eu sou Demetrio Abraão. Nessa minissérie, em 4 capítulos, nós compartilharemos a nossa pesquisa artística continuada. Naveguemos rumo ao banquete de nós mesmos. Queridos ouvintes! O projeto Antropofagia em Pesquisa é uma produção da Santa Companhia, contemplado pelo prêmio Maria Alice Vergueiro, módulo 1 da Lei Emergencial Aldir Blanc. Evoé! Estamos no início do século XX. Na Europa, enquanto o progresso tecnológico caminha com automóveis, telefones e aviões, Cézanne e o cubismo trazem novos rumos para a pintura. Bordelli e Rodin na escultura. Debussy na música. Rimbaud e o simbolismo na literatura. no Brasil, terra-mãe, mátria de nós brasileirinhas, estávamos conturbados e caóticos. No início da década, o movimento tenentista ou tenentismo estava tomando forma. Em 1922, temos as revoltas dos 18 do Forte de Copacabana. Em 24, a Revolta Paulista. E no mesmo ano, a Comuna de Manaus e a Coluna Prestes. Ambos movimentos que prepararam o chão para que Getúlio Vargas ascendesse ao poder em 1930. No ambiente artístico, tínhamos parnasianistas e autores de rococó, imitando com atraso o que vinha da Europa. Mas é nesse cenário periclitante que jovens de São Paulo transformam a arte nacional. Antes de falar da Semana de Arte Moderna de 22, precisamos falar um pouquinho sobre 1921. Em 21, numa antiga casa na Praça da República, em Sampan, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti, entre outros artistas, se reuniam para trocar ideias. Como todos são artistas, suas conversas giram muito em torno de arte e o debate do momento era o rompimento com o parnasianismo. Visto por Oswald como cópia e decadência, o parnasianismo trazia para os palcos e estantes pessoas se tratando por apelidos bucólicos. A poesia com medo e complacência, polidez ante a tirania déspota. A fala complicada da literatura elevada, que são baseadas em espasmos líricos e odes à Imaculada Conceição, e condenam as formas populares como samba de roda, coco, ciranda, capoeira, entre outras. Este modelo de arte, bastante eurocêntrico, já não colava mais. Importante dizer que no time todo de artistas que se encontraram e fizeram esse importante marco acontecer, há somente uma mulher presente: Anita Malfatti. Com a necessidade do rompimento das antigas e caducas formas de se fazer arte burguesa e de buscar uma arte mais enraizada no Brasil, nascia a ideia da Semana de Arte Moderna, uma semana de exposição da nova arte brasileira. Ironicamente proposta e realizada pelos próprios burgueses, que por si só já seria vista com muito mau gosto pela classe burguesa frequentadora do Teatro Municipal de São Paulo. Uma pretensa revolução de 22, absolutamente desnecessária. Uma literatura que já tinha Machado de Assis, já tinha todas as experiências que Euclides da Cunha fez. Não havia necessidade nenhuma de revolução nenhuma. Quer dizer, foi só um gesto de alguns jovens aí burgueses que não tinham o que fazer, não tinham de gastar o dinheiro da família. E depois você vai ler os que vêm depois, você percebe que a semana não teve influência sobre ninguém. Putz, será mesmo, Sr. Gurgel? Para
Para Oswald, a geração brasileira de 22 representa inconscientemente uma mentalidade capitalista exploradora, pois vivem das sopas do capitalismo, fazendo da Semana de Arte Moderna uma consequência de uma mentalidade industrial. Afinal, quem comprava os quadros eram os industriais. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a Semana de Arte Moderna representaria a quebra do status artístico que há décadas atravancava a produção de um jeito brasileiro de fazer arte. Aliás, era o que queriam: produzir uma arte nacional, contemporânea, que pudesse ser referência para o mundo e não o contrário. Porém, eles não tinham este mote tão bem definido nessa época. É só nos anos seguintes que a ideia vai se desenvolvendo até se concretizar. Ao burguês. Eu insulto o burguês. Burguês níquel. Burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva. O homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas. Os barões, lampiões, os condes, joões, os duques, surros. No mesmo ano em que ocorre a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade lança Pauliceia Desvairada, seu segundo livro de poesias, que, de acordo com Oswald, é uma obra que traz novidade, poesia liberta, e ocorre em torno do movimento futurista, quebrando inclusive com o primeiro livro de Mário, que ainda sofria bastante influência do parnasianismo. Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Filha, que te darei, filha, pelos seus anos, um colar. Conte 500. Mas nós morremos de fome. Ai, filha, que te darei pelos teus anos. Um colar. Fora o bom burguês! Fora! Fora o bom burguês! Fora! Fora o bom burguês! Fora! Fora o bom burguês! As relações traçadas nessa época não se fortaleceram e depois da Semana de 22, cada artista tomou um rumo diferente. Em junho de 22, por intermédio de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral desembarca em São Paulo e tem contato com Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e, claro, Oswald, que é um dos muitos rapazes que se apaixonam pela recém-chegada de Paris. Não demorou muito para os dois começarem a namorar. Tarcivaldi, como o casal era chamado por Mário, ficou migrando entre São Paulo e Paris por diversas vezes. 3 anos se passaram entre muitas correspondências, encontros artísticos, viagens e paixões, e, em 1925, Oswald pede Tarsila em casamento. Entre idas e vindas, martela o pensamento. Para Oswald, corpo e espírito não estão separados, e, portanto, como que o espírito de uma semana estaria pulsante em outra forma e em outro tempo? Porque ele é sustentado pelo corpo dos modernos. E o que é ser moderno, Demi? É ser atemporal. É quem inicia movimentos estéticos, filosóficos, científicos, sociais e políticos. Quando o tempo age sobre os modernos, ou os destrói, ou os torna clássicos, todos a serem devorados, pelo tempo ou por nós. Era tempo de deixar o parnasianismo, o naturalismo de lado e mergulhar em uma nova era. Pau-Brasil! Antes de mais nada, poesia de exportação. O nome faz referência à árvore, que foi a primeira matéria de exportação da nossa terrinha para a Europa. A Europa estava com a corda toda no primitivismo. Porém, um primitivismo eurocêntrico, roubado após a invasão cabralina e datado em Cristo. Um primitivismo à parisiense. É a partir da devoração que Oswald ressignifica a importância poética para além das cópias e dos gabinetes, ou seja, a importância da exportação de nossa cultura. É comendo daí, do próprio exportador, que Oswald encontra o Brasil Pindorama, tangendo e forjando um outro primitivismo, expondo na mais plena poesia a potência múltipla de nossa língua no confronto das desigualdades. Um amigo fundamental de Tarcivaldi nessa época era o poeta Blaise Cendrars, que também morava em Paris e trabalhava na editora Au Sans Pareil.
Sua parceria se fez fundamental, pois é justamente nessa editora, em 1925, que Oswald publica o seu manifesto escrito em 1924, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, uma proposta feita para os poetas de sua época, a fim de traçar e evidenciar a cultura, a arte e as paisagens originais brasileiras. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Toda a história bandeirante e a história comercial do O Brasil. Império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. A volta à especialização. Filósofos fazendo filosofia, críticos crítica, donas de casa tratando de cozinha. A poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e descobrem. Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de Contra o tudo. gabinetismo, a prática culta da vida. Ora, o momento é de reação à aparência, reação à cópia, substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental, intelectual, irônica, ingênua. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já viu o poeta A parnasiano? língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como O somos. contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. O estado de inocência substituindo o estado de graça, que pode ser uma atitude de A espírito. poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo o presente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Oswald de Andrade é um escritor aforismático. Seus dois manifestos são escritos somente com aforismas. Aforisma é um texto curto e sucinto, que em poucas palavras constrói uma ideia poderosa. O Manifesto Pau-Brasil é construído a partir de fatos estéticos. Amor fati. Em brasileiro, amor aos fatos, querido. Com o avanço das tecnologias, em especial a fotografia, temos registros, imagens, fatos que evidenciam os Brasis que existem no Brasil. A multiplicidade étnica, gastronômica, sensorial, musical, dançarina que se reúne em festas. Em especial no Carnaval, o acontecimento religioso da raça. Aquele que inverte todos os valores, patriarcais, capitalistas, colonizadores, e que traz os coros de rua, que sem dúvida surgem para escancarar e evidenciar uma paisagem original deste solo no século XX. Se seguirmos o manifesto, veremos que Oswald vai retomando e ornamentando melhor a imagem orgiástica que é o território brasileiro. Porém, a necessidade de visibilização do invisível se faz a partir do momento em que é percebido que, além dos corpos estarem escravizados e colonizados, o pensamento e o comportamento do brasileiro estão encaixotados na mesma linha catequética da erudição. Oswald não dará moleza à erudição liberal conquistadora, que tudo reverte em riqueza através do doutor. Fatalidade do primeiro branco e dominando politicamente as selvas selvagens, o bacharel. Esse doutor que fala difícil coloniza a língua com arcaísmos e não possui pensamento próprio. Afinal, tudo é citação e referência. O que desemboca na especialização e no estreitamento do pensamento das puras elites. Filósofos fazendo filosofia. Críticos, crítica. Donas de casa trabalhando na cozinha. Tudo em seu lugar, categorizado, catalogado. O que Oswald coloca aqui não é a aniquilação do pensamento erudito, mas sim a defesa pela não hegemonia e espelhamento social nas elites fragilmente complexas. Esse doutor bacharel, erudito, que não estipula suas teorias e teses baseadas na vida, mas sim formuladas no gabinete, que procura nada mais do que a prática meramente culta da vida. É retrato de época ou looping infinito? É interessante observarmos que essa prática culta da vida não reside na prática ou apenas na teoria acadêmica, mas também na colonização e na importação da arte. Vejam,
Se a arte está voltada para as elites e elas decidem o que é arte ou não, o que não está relacionado a ela é imediatamente invisibilizada. Então, que arte está voltada ao povo? É tanta erudição e importação que a poesia se afasta cada vez mais do nosso dia a dia, transformando-se em um gênero base e isolado da arte. Esse isolamento ocorre através do valor da fala convertido em especialização. Como dito, se os sociólogos fazem sociologia, poetas fazem poesia, exclusivamente. No final do século XIX, começo do século XX, o que predomina de maneira geral é o naturalismo, a cópia, a escola de belas artes. Oswald, então, identifica alguns males da doutrinação copista: a escultura eloquente, o romance de ideias, o teatro de tese e o quadro histórico. Tudo com detalhes que contam a história da perspectiva dos conquistadores. O que não se refere ao passado está colocado no ringue de morais e imorais catequéticas. O palco não é da arte, mas sim da defesa das teses e do registro histórico acadêmico eurocêntrico. Tudo pautado em quem conquista, quem domina, quem invade. A fotografia, a playela e as fábricas inovaram todo o cenário cotidiano. Do outro lado, o poeta parnasiano. Uma única luta, a luta pelo caminho. Pau-Brasil. A arte é ágil, assim como as tecnologias. Essa agilidade vem por mais de uma vertente artística, seja via teatro, filho do saltimbanco, romance, nascido da invenção, ou poesia. É uma criança, cândida, com potência de devoração do passado e abalo na economia. A poesia aqui é tirada da prosa, pensada de textos, de documentações. A língua é a matéria-prima e seu redescobrimento uma necessidade para o alargamento de ideias. Pau-Brasil, um caldeirão que devora mitologias indígenas, tradições africanas e o fabulário português, tudo temperado com dança, música, ritmo, cotidianos de jornal e cantigas de roda. Novos valores estéticos. Abre aspas. A síntese, o equilíbrio, o acabamento da carroceria, a invenção, a surpresa, uma nova perspectiva, uma nova escala. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Fecha aspas. Uma nova ordem para a arte, mais sentimental, intelectual, irônica e ingênua. Temos uma nova escala, a volta ao sentido puro e ver com olhos livres. Assim, a arte modernista surge com uma proposta simples: ver com os olhos livres, quebrar preconceitos, transmutar conceitos. Está aí a mais contemporânea proposta ótica de se ver o mundo e seus viventes. Na literatura, o desafio é outro: acertar o relógio do império da literatura nacional. E então, ser regional e puro em sua época. Pau-Brasil não tem por objetivo criar uma identidade nacional hegemônica, mas sim entender as orgias culturais que existem no mesmo território delimitado por barreiras e fronteiras. Brasil. As fotografias e fatos estéticos opostos e correspondentes. A carroça e a cidade. O moinho e a indústria. A floresta e a escola. A sala domingueira e o trabalhador da manivela da locomotiva. Os arranha-céus e a preguiça solar. A reza e o carnaval. Em resumo, um misto de dorme nenê que o bicho vem pegar e de equações. Apenas brasileiras de nossa época. O necessário de química, de mecânica e de balística. Tudo digerido, sem meeting cultural. Práticos, experimentais, poetas, sem reminiscências livrescas, sem comparações de apoio, sem pesquisa etimológica, sem antologia. Como nem tudo são flores, e muito menos podemos fumá-las,
Nesta mesma época, em oposição ao Grupo Pau-Brasil, nascia o Grupo Verde-Amarelo, guiado por Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho. Um grupo nacionalista com tendências fascistas. Família, pátria, propriedade. Tudo conservado no formol. Mais tarde, a galera do Pau-Brasil dá origem ao movimento antropofágico, enquanto os Verde-Amarelo ao grupo da ANTA. O conflito entre os grupos, um claramente de esquerda e o outro fascista, era um dos impulsos da radicalidade antropofágica. Como sabemos, Tarsila e Oswald viajavam muito à Europa. E lá estavam no momento das vanguardas europeias, como o surrealismo, o dadaísmo e o futurismo. Todos esses movimentos propõem uma revisão cultural. Francis Picabia lança seu manifesto Canibale. Breton inaugura manifesto surrealista. E a partir deles, inicia-se uma fase na Europa de arte primitivista. Mas que primitivismo é esse? De que bárbaros estamos falando? De certo que não os selvagens europeus, até porque a história oficial não nos conta sobre nenhum primitivo que não sejam os homens das cavernas. Que fique claro que os primitivos aqui colocados em arte são nativos americanos que estão no imaginário europeu. Enquanto a Europa volta ao selvagem, Oswald busca o indígena e se recusa a conceber via cópia esses movimentos em sua arte. Aqui só cabe a devoração. Oswald observa a riqueza do tema e rejeita a pobreza com que os europeus o abordam. Para além de comer os europeus, existem 2 episódios que merecem ser mencionados aqui para entender de onde nasce a antropofagia. No final de 1927, Tarsila, Oswald, Raul Bopp e mais alguns amigos estavam pela região de Santana a fim de comer rãs. Raul registra. Quando entre aplausos chegou o prato com a esperada iguaria, Oswald levantou-se. Começou a fazer o elogio à rã, explicando com alta percentagem de bula a doutrina da evolução das espécies. Citou autores imaginários, os ovistas holandeses, a teoria dos homúnculos para provar que a evolução biológica do homem, na sua longa fase pré-antropóide, passava pela rã. Essa mesma rã que estamos saboreando. Tarsila interveio. Com esse argumento, chega-se teoricamente à conclusão de que estamos sendo agora uns quase antropófagos. Mais tarde, alguém evoca Hans Staden, personagem importante do século XVI. Lá vem a comida pulando! Aproveitando a deixa de Hans Staden, falemos um pouco da antropofagia ritual, de quando humano comia humano, não por apetite, como no canibalismo, mas por necessidade espiritual. Antropo é homem e fagia, comer. Todos os bichos precisam de apenas 2 coisas para viver em plena paz elétrica: comida e bebida. O resto é digestão. Os Tupinambá praticavam a antropofagia para saciar as necessidades dos espíritos. Um homem come outro para se tornar jaguar. Este animal é o único que faz do homem caça e caçador e que possui grande apetite e libido, ou seja, um animal extremamente social, assimilado ao guerreiro. A carne, sendo do jaguar ou de um inimigo, não se come crua. O sacro ofício está justamente no cozimento da carne. Os Tupinambá comiam tanto inimigos quanto parentes. Se come o inimigo não só para saciar o ódio, mas também para um aumento da força vital pela assimilação do outro e por uma reapropriação e vingança de um parente já morto e comido pelo inimigo. Se come o parente morto, pois, novamente, o estômago é uma melhor sepultura do que os vermes, para vingar a morte desse parente, e também por uma relação identitária que constrói a memória e faz do sacrifício antropofágico uma forma de preservação do outro. Se o parente tivesse morrido por uma doença, sua carne não seria comida. Afinal, não se pode vingar uma morte que ofende a vida.
A Boa Morte acontece após uma guerra, quando um Tupinambá é prisioneiro de outro. E esse aprisionamento resultará em um banquete, onde o executor, através de um ritual antropofágico, mata e sacrifica o inimigo, tendo garantido a vingança de sua morte por um dos seus. No banquete, sua carne será assimilada ao corpo do inimigo. Não se morre de uma forma brutal e humilhante. O outro nunca deixa de ser o outro. Desde o começo, o prisioneiro é muito bem recebido, virando um dos da tribo. A ele eram designadas tarefas e uma esposa, que cuidava dele e também tinha a função de engordá-lo. Trata-se muito bem a comida. Em 10 de janeiro de 1928, Tarsila passa a noite inteirinha pintando um quadro que daria de presente de aniversário para Oswald. Após acabar o quadro, Tarsila se surpreende, chama Oswald, que também se surpreende, e chama Raul. Após observarem a tela, que mostrava um homem plantado na terra, perguntaram a Tarsila se poderiam chamá-la de o antropófago. Ela então recorre ao dicionário Montoya Português Tupi e descobre: Aba, homem, poru, que come. Abaporu, o homem que come. Nascia o movimento antropofágico. Agora, a carne não é mais a de um inimigo ou parente. A carne se torna a cultura, o que comemos, o que digerimos, o que somos. Só a antropofagia nos une. Socialmente, Economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Quando se trata de antropofagia, seja ela a ritual dos Tupinambá ou a cultural oswaldiana, trata-se também de alteridade, de coexistência de culturas, de ver-se no outro, entendendo que o outro é outro e, portanto, possui outro corpo, outra vivência/experiência, outro contexto, outra ancestralidade, outros hábitos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. O meu, o seu, devorados, serão outro. Outra temática muito recorrente no manifesto é a história do Brasil não datada na colonização. A história oficial é a história dos vencedores, homens brancos europeus que invadiram para conquistar. Cobriram os índios com seus tecidos, impuseram o monoteísmo de um deus que nada tinha a ver com eles, colocaram a terra sob um tal de governo e dividiram o território com fronteiras. Essa história todos nós já conhecemos. O que Oswald vai fazer agora é invertê-la, reinventar, mudar o ângulo de visão e comer não somente do branco europeu, mas de outras culturas que também formam o Brasil. Todo esse trabalho será feito por ele opondo-se justamente ao que ditou todas essas ações: o cristianismo. Ele inverte todos os seus valores para evidenciar a história presente do outro lado da moeda. É assim que seu utópico matriarcado de Pindorama vem a ser possível. Pindorama, Terra das Palmeiras. Brasil, República Federativa do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Império do Brasil. Reino Unido de Portugal. Brasil e Algávares. Colônia do Brasil do Reino de Portugal. Ilha Brasil, Terra de Santa Cruz. Ilha de Vera Cruz. Terra de Vera Cruz. Pindorama. Em Pindorama, os deuses são astros. Guaraci, a mãe dos viventes. A Sol, Jaci, mãe dos vegetais. A Lua. Existem mais 2 fatores de grande importância que devemos refletir acerca de nossa história: a catequização e a imagem romântica indigenista. A figura de Anchieta é importantíssima na catequização dos indígenas, utilizando-se de recursos como o teatro. Oswald nega a catequização. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império.
ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Se pensarmos que o Manifesto Antropófago é de 1928 e que a independência do Brasil ocorre em 1822 e a República em 1889, Oswald está vivendo o engatinhar da República e o fim do Império, que teve um português e sua linhagem como governantes de um Brasil pós-colonização. Então, utilizando da inversão e da ironia, Oswald lança uma provocação. A nossa independência ainda não foi proclamada. E nessa mesma toada, relembrando o Pindorama, se conectando com os astros, Oswald observa que já tínhamos antes da invasão cabralina. Tínhamos justiça, codificação da vingança. A ciência, codificação da magia. Antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a Idade de Ouro, a magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição. E um sistema social planetário. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Ou, na releitura de Zé Celso, antes dos portugueses cobrirem o Brasil. Frente a tudo o que tínhamos e acabamos por prostituir, os antropófagos apontam seus canhões. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos grávidos. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Contra o padre Vieira. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas. Contra as elites vegetais. Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterre. Contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas. Contra a verdade dos povos missionários. Contra as escleroses urbanas. Contra os conservatórios e o tédio especulativo. Contra o índio de Tocheiro. Contra a memória, fonte do costume. Contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens no céu, na terra de Iracema. Contra a realidade social, vestida e opressora cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Além dos prós e contras estabelecidos entre diversas temporalidades e sua proposta utópica de matriarcado de Pindorama, Oswald também coloca máximas em seu manifesto. Só podemos atender ao mundo oracular, o mundo da escuta, onde se valoriza outras formas de comunicação que não as gramaticais. Escutar o visível e o invisível. Como já evocado no Pau-Brasil, ver com os olhos livres. Roteiros, 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 roteiros. Para chegar na alegria, que é a prova dos 9. Pois a felicidade humana é uma felicidade guerreira. A antropofagia é uma visão do mundo que passa pelo corpo. O estado de inocência substituindo o estado de graça, que pode ser uma atitude do espírito. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo, a necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano e as inquisições exteriores. Morte e vida das hipóteses. Da equação eu, parte do cosmos, ao axioma cosmos, parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes, Jaci é a mãe dos vegetais. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas o Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. Desde a antropofagia ritual, corpo e espírito não estão separados. Oswald poetiza isso, nos mostrando um caminho que dança o mundo material com o imaterial, extrapolando a realidade concreta, transbordando sensibilidade.
proposta que Oswald coloca aqui é quebrar com o pensamento monocrático que instaura a monogamia, a monotonia e o monoteísmo, para nos percebermos o todo de uma parte, o cosmos que existe em mim, e a parte de um todo, como um aforisma do cosmos, um vivente compositor do multiverso. Quebra-se a ideia de Deus Todo-Poderoso, que nos pune e coloca o corpo e a vida como um tabu. Para se chegar à ideia de um Deus que não se vê, é preciso partir de um ateísmo. Porém, o Caraíba já tem a Sol, mãe dos viventes, e a Lua, mãe dos vegetais, astros d'astros. O corpo não está em segundo plano em nenhum momento. Para tirar as couraças do corpo, Oswald nos sugere a necessária vacina antropofágica. Vem, vacina, vem! Que só pode ser aplicada no corpo físico e que o usa como instrumento revolucionário no caminho da individuação coletiva, sem lavagem cerebral, sem pensamento de rebanho e umbigos individualistas. A destabilização ocorre através de todo o corpo e não apenas da cabeça. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a reação contra o homem vestido. A roupa, sendo a camada, a couraça que separa o mundo interno do mundo externo, deve ser rompida para que as fórmulas e métodos da alegria e do cosmos possam ser experimentados. É preciso desvespuciar, descabralizar, descolombizar, destabilizar, despudorizar, desabusar, desviolentar e respeitar os corpos. A transfiguração do tabu em totem. To be or not to be? That is the question. Ao transfigurar a dúvida de Hamlet em vingar o próprio pai, to be or not to be, that is the question. Incerteza, to be or not to be, that is the question. Um guerreiro tupi que teve o seu pai assassinado jamais teria dúvida da vingança. Honrar o ancestral é também honrar a si mesmo, e isso não é caso de dúvida. Aprofundando esse instinto guerreiro com sede de vingança e honra, Oswald também nos aponta o corpo como instinto, impulsos elétricos, vibração. O instinto Caraíba. A luta entre o que se chamaria incriado e a criatura, ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu, o amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia, absorção do inimigo sacro, para transformá-lo em totem, a humana aventura, a terrena finalidade. Toda a luta pelo corpo, pelo espírito, pelo instinto e ante o catolicismo, quando unificados em uma única direção, caminham para o matriarcado de Pindorama através da Revolução Caraíba. Uma revolução de sul, a favor da multiversalização e coexistência, não mais da globalização. É uma proposta de rompimento de fronteiras. Os povos que aqui nas Américas viviam não separavam fronteiras de nações. Foi porque nunca tivemos gramáticas ou coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos do mapamundi do Brasil. O matriarcado de Pindorama, enquanto utopia e proposta roteirizada de uma política revolucionária, se faz diferente justamente por dançar e articular com todas as diferenças. Oswald quebra com as fronteiras geográficas da Terra e com os muros da moral individual, reestruturando um sistema planetário multiversado. Para que consigamos o matriarcado quebrando essas fronteiras e muros, é necessária uma formação do corpo-espírito que não se resume em apenas ler sobre a antropofagia, reunindo o que já tínhamos contra o que iremos, as máximas propostas no manifesto ou uma compreensão histórica. Tudo isso é importantíssimo para a cabeça, mas é preciso também expandir a cabeça e o pensamento, observando que a antropofagia não se faz apenas por velhos vegetais, mas também por sua experimentação prática no corpo e no espírito. Oswald nos diz: definir a antropofagia não é coisa fácil. A expressão assim não é bem a fotografada do nosso pensamento. É, quando muito, a tinta de tela impressionista em que tentamos reproduzir nossas emoções. Mas experimentemos. A antropofagia é o culto à estética instintiva da Terra Nova. Outra é a redução a cacarecos
dos ídolos importados para a ascensão dos totens raciais. Mais outra. É a própria terra da América, o próprio limo fecundo, filtrando e se expressando através dos temperamentos vassalos de seus artistas. Definições de emergência, secas como um martini que tomamos e que surpreendem apenas um flanco assunto. Não podemos desvencilhar a fase pau-brasil da antropofagia. As rãs e o quadrabapuru são fatos estéticos para a construção do movimento antropófago. Além desse detalhe estético, pau-brasilis, podemos refletir que Oswald, em sua proposta Pau-Brasil, nos escancara a colonização do pensamento e da arte. Porém, a proposta contida no Manifesto de 1924 se faz apenas para a sua época. O Manifesto Antropófago vem com uma proposta utópica de projeção para o futuro na forma de um roteiro de descolonização. De caráter totalmente anticatólico, propondo, na contramão de todo mundo colonial, uma revolução cultural, social, estética e política através da utopia do matriarcado de Pindorama. O tempo todo no manifesto há uma crítica à monocracia e ao poder centralizado. Não está sendo pregada uma nova hegemonia. Na verdade, a proposta antropofágica se faz diferente justamente por afirmar e assimilar as diferenças, colocando em banquete cultural a descolonização roteirizada que dará, enfim, visibilidade a todas as culturas. Este foi o episódio 1 da minissérie Antropofagia em Pesquisa, com as vozes de Malaika Cipriano e Demetrio Abraão. A direção de radiofusão é de Pedro Coentro. A direção artística é de Rafael Abraão. O roteiro de Demetrio Abraão, Rafael Abraão e Pedro Coentro. A preparação vocal é de Luísa Abbe. A direção musical da trilha sonora é de Juliana Gotts-Infraim. A composição e a produção da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. A arte e a animação de Matheus Teixeira. O técnico de streaming é o Rafael Abraão. A edição é por Pedro Coentro e Bernardo Matos. Mix e master por Pedro Coentro. Produção pela Stephanie Glória. Assistente de produção, Fábia Fusco Pérez.